Olá, amados irmãos, mais uma vez chegando pertinho do seu coração para transmitir uma palavra de Deus, uma palavra que vai mexer profundamente no teu ser. O tema do texto, nós vamos pregar hoje, 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, enquanto você está aí se organizando, nós queremos dar o tema para essa mensagem: o Espírito Santo habitando em você. Baseado no texto da Epístola aos Coríntios, capítulo 3, 16, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então veja, é importante nós fazermos uma reflexão e entender que o texto que Paulo está usando aqui, ele aponta para um ambiente, um santuário. E nesse santuário, a presença do Deus Espírito Santo habitando. Lembre, quando o Senhor Jesus, após a sua ascensão, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja. Você vai ver na passagem de Atos, no capítulo 2 e no verso 1 ao 4, aquele movimento do dia do Pentecostes. Então, quando nós olhamos para essa promessa sendo alcançada, entendemos que a partir desse momento, Cristo nos céus, sentado à destra de Deus Pai, passa agora a enviar o Consolador, o Espírito Santo. Agora nós não precisamos mais de tabernáculo ou templos físicos para podermos experimentar a presença de Deus. Por quê? Porque Ele habita entre nós e entre nós, Ele se faz presente. Veja, você é a habitação do Espírito Santo e Ele está entre nós. É muito bom ter essa segurança, essa garantia que há um Deus que se preocupa com você. A igreja é o novo templo. Efésios 2, 21, 22 vai citar que cada crente é morada do Espírito Santo. Romanos 8, 9 a 11. Depois você pode ler e você vai observar como que a palavra de Deus vai confirmando as promessas de Deus. Você também poderá entender que a presença de Deus ela é a marca distintiva do povo de Deus. O que nos diferencia do mundo é essa presença. Quando você está diante da presença dele, você é abençoado, você é consolado. E quando nós estamos na sociedade, neste mundo que vivemos, e tendo a presença de Deus em nossa vida, nós brilhamos, porque somos luz e somos sal. Então é importante você entender que tudo isso é possível. Por quê? Porque Deus enviou o Consolador. Jesus orou ao Pai: envia o Consolador, para que o meu povo não fique órfão, não fique abandonado. Então ele ora pedindo ao Pai que possa enviar o Consolador. Quando a gente vai estudar a teologia, então nós vamos entender alguns termos, algumas situações que se apresentam, e a gente pode entender que a presença de Deus ela se democratizou, ou seja, ela não está restrita a um espaço físico, mas ela se manifesta na comunidade dos redimidos, na vida de cada cristão e na missão da igreja. Então veja que essa possibilidade da presença de Deus, ela flui e ela vai além das nossas limitações do entendimento. Deus sempre está presente.
e você pode desfrutar disso. Hoje nós sabemos que Deus habita em cada crente e na comunidade da igreja por meio do Espírito Santo. Não precisamos mais de um templo físico para encontrá-lo, pois somos o seu templo vivo. O Espírito Santo, ele vai consolar, ele vai guiar, ele vai convencer do pecado, ele vai fortalecer o seu coração. E uma questão que é fundamental entender, ele também vai dar poder para você realizar a missão que ele propôs na sua vida. Temos exemplos que podemos entender esses acontecimentos. Quando olhamos em Atos, no capítulo 2, lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele encheu a igreja, né? E ali ele trabalhou de maneira tão especial, dando poder e ousadia para que pudessem testemunhar. A partir dali, o mundo reconheceu que os discípulos não estavam mais sozinhos, mas agora eles carregavam a presença de Deus em suas vidas. Isso faz uma grande diferença na nossa caminhada de fé. A igreja de hoje, ela só será eficaz quando depender do Espírito Santo. A frieza espiritual, o ativismo religioso e as divisões são sinais da ausência da consciência da presença de Deus. Quando reconhecemos que somos o templo do Espírito Santo, devemos viver em santidade, devemos viver em amor e poder para transformar vidas através do nosso testemunho, pois somos testemunhas vivas de Cristo no mundo. É importante você entender isso. É importante não ter só a nomenclatura de um cristão, mas viver um cristianismo vivo, produzido pela presença do Espírito Santo na tua vida. Além de sermos filhos de Deus, de sermos alcançados pela sua graça e de termos uma promessa gloriosa, devemos fazer cumprir a missão que Ele nos deu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se a presença do Espírito Santo está aí, Ele te dá vida, Ele te dá alegria, Ele te dá condições, Ele te dá, poder para falar do amor dEle e anunciar que Ele está vivo e reina para todo sempre. Estamos chegando ao final dessa reflexão e podemos dizer que a história bíblica, ela revela o desejo contínuo de Deus. Qual é esse desejo? Habitar com o seu povo. No Antigo Testamento, ele se manifestou no tabernáculo e no templo. No Novo Testamento, em Cristo, o Emanuel. E hoje, amados, olha que importante, hoje, Ele, através do Espírito Santo, habita em nossos corações. Portanto, você é santuário do Espírito de Deus e Deus quer, dia após dia, habitar em seu coração. Então, permita e deixa Deus se fazer presente em você e entre nós. Que Deus te abençoe. Vou orar por você e pedir a graça do Pai sobre a sua vida. Pai eterno, em nome de Jesus, rendemos louvores e gratidão e pedimos que a tua bênção venha, Senhor, repousar sobre a vida dos teus filhos, abençoando, fortalecendo e sim sendo sempre, ó Pai, a nosso coração o templo do teu Espírito. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.